a Igreja Católica dos anos 1850. Não a Igreja Católica do Papa Francisco, a Igreja Católica do Papa João XXIII, não. Um outro contexto ligado, então, a essa linguagem bastante mais pesada. Então nós não podemos nos ater à linguagem e temos que nos ater ao conteúdo do que ela quer nos dizer. E é isso, então, que nós estamos procurando fazer nesta reflexão. E o mais importante, quem somos nós para dizer o que é mais importante? Mas, na nossa opinião, o centro do que Santo Agostinho quis nos dizer nesta mensagem, o mal e o remédio, e que nós só conseguimos identificar neste estudo que fizemos, está nessas palavras aí. Ó homens e mulheres, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando Ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Ou seja, será que eu acho que Deus está presente na minha vida só quando tudo está bem? Só quando tudo está um mar de rosas? E só quando tudo estava acontecendo como eu acho, como eu quero que aconteça? Será que é só nesse momento que eu acho que Deus está presente? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenham adornado o corpo de todas as glórias, Ele haja restituído o brilho e a brancura? Então, o centro dessa reflexão reside, e isso é importante, para isso que nós estamos aqui hoje, em saber que Deus está presente também quando vivenciamos os momentos de dor. Porque a dor tem uma finalidade. E no livro Cotidiano e Felicidade, de Luiz Roberto Scholl, que é um palestrante e escritor espírita de Santo Ângelo, ele tem um capítulo interessantíssimo que tem o seguinte título: o porquê e o para quê, que trata sobre aquela nossa tendência, enfim, de quando alguma coisa que não gostamos nos acontece, para a gente pensar, por quê? Por que isso estava acontecendo? Por que eu? Quando na verdade o que nós temos que pensar, o que nos é conveniente de pensar é não por que eu, não por que isso, mas para que isso está acontecendo. Qual é o objetivo dessa situação que veio para mim? O que eu preciso aprender com essa doença física? O que nesse período que eu estou numa cama está me possibilitando? Né? Hoje de tarde mesmo estávamos vendo uma contribuição de Deolino Amorim, que é um texto lá dos anos 70, que parecia escrito para hoje, no sentido de que a maior parte das pessoas não para de correr o tempo inteiro, corre, não tem tempo para nada, sem tempo, minutos que sejam por dia para refletir sobre o que estão fazendo no mundo, quem são, de onde vieram e para onde vão, e que quando desencarnam, enfim, o desencarne vem para todos, isso é certo, né? E aí, a vida passa rápido. Para que ela serve? Para que nós viemos para cá? Quem nós somos? Né? Então, essa necessidade de refletir o para quê das coisas que nos acontecem. Então, o que Santo Agostinho quer nos lembrar por essas palavras é que Deus está presente sim, também naquelas coisas que nos acontecem, que parecem ruins, se nós olharmos somente com olhos da materialidade, mas que são boas, são imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Isso também está ali no capítulo 5 do Evangelho. Essas são palavras de Allan Kardec. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, e nós
acreditamos em Deus? Sim ou não? Muito bem. Não temos ainda, e isso é algo que todos os palestrantes espíritas falam, né? Não temos ainda como saber exatamente, em sua totalidade, o que é Deus. Somos ainda muito pequeninos, muito imperfeitos para ter essa compreensão. Vamos aumentando a nossa compreensão conforme vamos evoluindo espiritualmente. Mas nós já temos condições, pela nossa racionalidade, e isso vem pelo menos lá desde Sócrates e os filósofos clássicos gregos, já temos condições de deduzir algumas características que Deus necessariamente tem que ter, porque se não tivesse, ele não seria Deus. Dentre elas, de ser único, imaterial, onipotente, onisciente. E dentre essas características, Deus é soberanamente justo e bom. Ele é o ser com mais justiça e mais bondade que nós podemos conceber. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, e eu estou passando por uma situação de dor, qual é a consequência lógica desse raciocínio? Que a situação que eu estou vivendo é justa e boa, porque senão Deus não a permitiria. E se Deus não quer que eu passe pelas dores, essa dor não é pela vontade dele. E se isso não decorreu dele, decorreu de quem? De minhas próprias escolhas lá no passado. Então, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Este é o comecinho do capítulo 5º, cuja leitura recomendamos, que tem como título A Justiça das Aflições. Logo, Deus está presente também na dor, por dois motivos. Seja nos possibilitando resgatar os nossos débitos. Milton Felipe colocou muito bem: mundo de provas e consequências, ou seja, a situação de dor como Deus nos possibilitando vivenciar as consequências de escolhas nossas do passado, porque Ele nos permite isso para que a gente vá aprendendo. Deus é o maior pedagogo que existe. Com todo o respeito a Pestalozzi, a Paulo Freire e todos mais, Deus é mais. E da pedagogia de Deus é essa aí. Ele nos deu a liberdade de escolha e permite que a gente sinta as consequências dessas escolhas, para que devagarinho a gente vá aprendendo. Fiz isso, a consequência não foi boa, não vou fazer mais. Fiz aquilo, a consequência foi boa, vou seguir nesse caminho. Então essa é uma pedagogia. Então, por isso a Terra ser mundo de provas e expiações, e é melhor trocar a palavrinha expiação por consequência. Um dos motivos de estarmos aqui é vivermos essas consequências. E o outro motivo é a prova, ou seja, uma escolha nossa mesma, quando estávamos lá no mundo espiritual, planejando a atual encarnação, de nós escolhermos situações que iríamos passar para colocar em prática os ensinamentos teóricos que tivemos lá no plano espiritual. Grosso modo, lá é a teoria, aqui é a prática. É o que estávamos conversando hoje de tarde sobre o desapego, sobre o necessário e o supérfluo, aprender a distinguir o necessário para nós do supérfluo, e nos desapegarmos do supérfluo. Este é um dos aprendizados que só é possível com um corpício como esse que nós temos aqui. Precisamos da matéria para isso. Lá no plano espiritual, isso não é possível.
possível. E é também o que Agostinho nos indaga aqui. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Nós mesmos escolhemos. Por que agora reclamar? Isso tem lógica? Não tem, né? E é por isso que se diz que quem se revolta perde o mérito daquela situação. Nós temos que ter no mais profundo do nosso ser a noção de que tudo o que nos acontece é justo e é bom, porque Deus assim o é, e se Ele está permitindo, é que isso é necessário para a gente, é justo por algum motivo e é bom para o nosso progresso. Essa certeza íntima nós precisamos alcançar para construir elementos imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual, que são a aceitação, né, e a resignação. Não a resignação passiva. Pisei num espinho, está doendo e não vou tirar porque eu tenho que passar por aquilo. Não. Resignação ativa. Ela serve também para testar a minha inteligência. Eu faço tudo o que está na minha mão para mudar, mas o que não dá para mudar, eu aceito. Né? Porque é algo que eu preciso aceitar, eu preciso passar. Está aí a dor como a questão da vacina e da criancinha. Às vezes a gente se comporta como a criancinha, né? Vem naquela situação de dor para o nosso crescimento e nós começamos a chorar. Mas imagina ficar sem a vacina. Quando criarem a do Zika vírus aí, não sou da área da medicina, acho que não existe, né? Mas quando vier, vamos ser todos os primeiros a estar no posto de saúde para usar, né? Então esse é o exemplo da vacina. Ainda não conseguimos encarar a dor como um recurso terapêutico, uma vacina dolorida no primeiro instante, mas que trará a saúde de volta. Em nossa visão limitada, nos faz enxergar apenas o momento da dor, que eternizamos em forma de lamentos, a maioria das vezes exagerados. Ainda não sabemos o bem sofrer a que o Evangelho faz alusão. Então, precisamos mudar o ponto de vista, não ficar só presos ali naquela situação aflitiva, olhando tudo de dentro, né? Olhando o mosquito Aedes aegypti no microscópio, ele parece gigante, né? Mas procurar mudar o ponto de vista, olhar a situação com um certo distanciamento, de preferência nos colocando pelo pensamento, olhando lá do plano espiritual para cá, procurando dessa maneira descobrir o para quê daquela situação. E aí duas frasezinhas que poderiam ser mantras para a gente, né? Porque se diz que uma característica nossa enquanto geração de espírita é termos muito conhecimento, que vamos acumulando, lendo sofregamente, assistindo palestras, frequentando congressos e tudo mais, mas pouca aplicação. Porque às vezes acessamos uma extensão muito grande de texto, mas trazemos muito pouco para a nossa vivência. Por exemplo, se eu procurasse aplicar no meu dia a dia lá fora, aqui no Centro Espírita é fácil, né? Nós, quando chegamos aqui, é como se simbolicamente colocássemos um avental branco, e aqui é fácil de amar o irmão, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, dar um abraço, né? Nessa psicosfera maravilhosa, leve, aqui é fácil. O bicho pega, é lá fora, né? E nós não somos espíritas só para aplicar aqui. O objetivo é que nós nos enchamos de luz aqui, para que nessa
os campos da nossa vida. Ilumine lá a nossa família, o nosso casamento, a nossa relação com os filhos. Ilumine o nosso ambiente de trabalho. Ilumine a forma como eu vou fazer carnaval, né? Que é o tema do momento. Então, o ideal para a gente pode ser, isso é uma proposição que fazemos aqui de reflexão, é pegar trechos curtinhos de ensinamento e aplicar lá fora o dia inteiro. Por exemplo, só essa frasezinha: sou um espírito imortal passando um tempo na Terra. Isso nós sabemos que somos, né? Então, se eu olhar tudo o que me está acontecendo um dia desse ponto de vista, né? O encontro com a vizinha, a leitura do jornal, o momento que eu ligo a televisão, se eu olhar tudo por essas lentes, sou um espírito imortal, passando um tempo só aqui na Terra. Será que a forma como eu vou conversar com a vizinha não vai ser diferente? Quando eu sentir aquela coceira de comentar a vida da outra que mora na casa da frente, será que eu não vou pensar duas vezes? Isso é digno de um espírito imortal? Né? Ou o que eu olho na televisão, por exemplo? Ou o meu anseio de abrir uma 0 hora pelas páginas policiais? Talvez até se eu pensar desse ponto de vista de que sou espírito imortal e preciso me comportar de acordo com essa condição, eu nem vá mais abrir uma 0 hora, né? Vá procurar outros tipos de leitura. Não estamos recomendando aqui a alienação, não é isso, né? Mas é que saibamos alimentar o nosso psiquismo de coisas boas, selecionar o que tem de melhor e receber de uma forma digna aquilo que não é tão digno. Então, essas frasezinhas aí são mantras que, bem curtinhas, fáceis de memorizar e que poderíamos fazer essa experiência no dia inteiro. Por exemplo, essa aí: a dor às vezes é inevitável, pela lei de causa e efeito. Plantei, tenho que colher, né? Mas o sofrimento é opcional. Ou seja, a situação acontece, mas como o meu mundo íntimo vai reagir à situação é uma escolha minha. Não sou obrigado a me desesperar porque os outros se desesperam. Então é possível a gente ir construindo, enfim, posturas desse jaez diante das situações. E essa da Joana, então, é perfeita, para uma vida inteira. Lá na obra Iluminação Interior. Felicidade, portanto, não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Se eu entender que a dor tem essas finalidades educativas, de crescimento e de reajuste, de coisas que eu mesmo fiz e decidi em outro momento, né? Nós vamos encará-la de uma maneira que não afete o nosso mundo íntimo, né? Lembramos agora de uma outra história envolvendo Jerônimo Mendonça. Conhecem ele? Conhecido como o Gigante Deitado, que foi um trabalhador espírita de Minas Gerais, já desencarnado, e que cedo, na adolescência, foi acometido de doenças graves, se não nos enganamos, uma artrite reumatoide de altíssimo grau, que o deixou completamente paralisado do pescoço para baixo, né? E cego. Ou seja, né? E ele se tornou um dos maiores palestrantes espíritas e ficou conhecido como Gigante Deitado, porque para vir ao centro espírita ele era trazido numa maca, né? Era deitado nessa posição, por exemplo, em que eu estou neste momento, e proferia a sua palestra deitado.
palestras magnânimas. No YouTube ainda tem palestras dele, basta colocar o nome, Jerônimo Mendonça. Então, em certa ocasião, ele foi procurado por um fazendeiro que tinha cometido um grande erro num negócio, assinado notas promissórias que não deveria assinar, e isso comprometeu todo o seu patrimônio. Ele foi verdadeiramente enganado e os mecanismos da justiça naquela época não tinham como ajudá-lo. Então esse homem ouviu falar da fama de Jerônimo Mendonça e foi procurá-lo. Não sabia como é que Jerônimo era. E foi conduzido então à sala onde ele estava, e entra ali e vê daquele homem deitado, paralisado, cego e radiante. Uma felicidade que ele exalava, né? Isso pode ser visto nos vídeos, né? É algo muito bonito a energia dele proferindo as palestras. Então o homem explana para Jerônimo toda aquela situação, e aí ele pergunta para o homem: tá, mas me diga uma coisa, se você tivesse paralisado dos braços, você não daria todas as suas fazendas para ter um movimento de uma mão? E o homem: sim. Se você estivesse cego dos 2 olhos, você não daria todo o seu patrimônio para me enxergar do olho? E o homem teve que dizer sim. Se você estivesse totalmente paralisado, você não daria todas as suas fazendas para poder movimentar uma perna? E o homem disse sim. Então, homem, segue na tua vida, que isso não foi prejuízo nenhum, né? E não foram nem as palavras de Jerônimo, mas foi o seu psiquismo, a sua energia, né? Transbordando de felicidade, de aceitação e harmonia, apesar daquela situação, nesses milagres que a doutrina espírita faz. Aí sim, existem milagres, né? Que conseguiram mostrar para o homem que ele era milionário, seguia milionário, apesar de, por motivos justos, seguramente, do ponto de vista espiritual, ter perdido as suas fazendas. Felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. E já encerrando ainda com Joana, indispensável valorizar a dor, sopesando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho em clima de serenidade, respeito e amor. No Evangelho, todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados, como nos prometeu o Mestre Jesus, e ele efetivamente cumpre, né? Quantos de nós entramos pela primeira vez no centro espírita trazidos por uma situação de dor ou de uma aflição? E graças a isso estamos trabalhando o que há de mais importante na gente, o motivo de estarmos na Terra, que é a nossa essência espiritual. É a dor que nos trouxe para isso. Ela é um mecanismo usado por Deus para nos conduzir ao caminho certo, né? Até que evoluamos e não precisemos mais dela, né? Então, finalizando com Agostinho, que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e cruciantes males, cruciantes dores físicas, doenças, problemas morais, a ingratidão do filho, uma separação, enfim, algo que nos acontece. Só uma infalível: a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvai os poucos dias brumosos do presente. Uma encarnação é um piscar de olhos na eternidade. Estamos já em fevereiro, e quando nós formos ver, o ano já passou e nem vimos, né? Não era assim.
Meu Deus, como esse ano passa rápido, como o tempo tem voado, e assim como o ano voa, a encarnação também. Eu, quando me dei conta, estava com 40 anos. Isso foi algo que sempre me assustou, né? Os tempos antes de ser espírita. E quando eu vi, rapidinho chegou. Há 20, eu tinha 20. Daqui a 20, se ainda estiver aqui, vou ter 60. Isso passa rápido. É tudo muito rápido. E como disse Maria Chico Xavier, tudo passa. Não podemos ficar embriagados quando algo considerado bom do ponto de vista material somente nos acontece, porque todas as coisas do mundo material passam. O bom passa. E o mal que porventura esteja nos afligindo também passa. Tudo passa. Só o que não passa é a nossa própria construção enquanto espíritos aqui na Terra, para aprender a seguir o exemplo do Mestre Jesus, que nos ensinou: ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Fiquemos aqui com a frase de Santo Agostinho, e que Deus e a espiritualidade maior, essa luz, essa vibração, essa psicosfera, permaneça nessa casa de luz com todos os seus trabalhadores dos dois planos e com todos nós aqui hoje presentes. Então, muito obrigada, nosso irmão João Paulo, pelas belas reflexões que nos trouxe aqui. Eu convido a vocês a fazerem a prece de encerramento.